Olha, uma polêmica está acontecendo desde o dia de ontem. A jornalista Gleice Queiroz atuou nos últimos anos, ela própria diz na live, nos últimos 14 anos, como assessora do governo do estado, ou como assessora de diversos órgãos públicos. No final do governo Belivaldo Chagas, Gleice Queiroz, que estava na Secretaria de Educação, percebeu a movimentação da indicação de Zezinho Sobral para o comando da pasta. Zezinho Sobral tinha na Assembleia Legislativa uma equipe de comunicação que já o acompanhava. Naturalmente, levaria para a equipe de comunicação dele os profissionais que já estavam atuando com ele. Dentro deste processo, Gleice iniciou uma atuação contra o governo do estado. Inclusive, há pessoas que têm memória. Na época, ela dizia isso com muita clareza, né? Que após o que passou na secretaria, Fábio teria escolhido uma inimiga. Enfim, isso é apenas uma introdução ao contexto do que nós vivemos ontem. A jornalista que passou o ano de 2023 com uma dura atuação nas redes sociais, com informações sobre o governo do estado, algumas delas questionadas pelas autoridades como fake news, inclusive, ela responde a processos sobre isso, acabou ontem sendo alvo de uma busca e apreensão. No final de 2022, início de 2023, um boletim de ocorrência foi prestado pela nova chefe do Departamento de Comunicação, aliás, no início de 2023, né? Pela nova chefe do Departamento de Comunicação da Secretaria de Educação, após notar a ausência de um computador e um celular, ou de 2 computadores e um celular, não está claro isso ainda, porque em um determinado trecho da live de ontem da jornalista Gleice Queiroz, ela fala que seriam 2 computadores e não um apenas. A informação que a SSP passou dá conta apenas de um computador e um celular. A operação de ontem encontrou no apartamento de Gleice um computador e um celular com o mesmo número de série daquele que foi retirado da sede da Secretaria de Estado da Educação. Gleice Queiroz, na live que fez ontem, fala com muita tranquilidade, entre aspas, né? Porque ela nunca fala com tranquilidade, ela é sempre muito efusiva, de que se esses aparelhos eram da educação, eles foram plantados na casa dela. Vamos ouvir as explicações da Gleice, é melhor do que eu ficar aqui detalhando. Vamos ouvir pela própria fala dela a versão dela sobre os fatos. Que eu vou tentar fazer aqui agora. Primeiro que eu quero iniciar essa live dizendo que eu acredito no trabalho da polícia, do meu estado. Eu não quero criar uma narrativa de perseguição, de uso da máquina pública para me perseguir. Eu acredito e quero continuar acreditando no trabalho da polícia. Eu venho dizendo há meses que as investigações chegam a mim. Eu venho dizendo isso todos os dias aqui nas minhas redes sociais. No dia que a delegada disse, se você pegou porque estava com raiva, eu vou entender. Naquele dia eu entendi que as investigações chegavam a mim. Hoje eu sofri uma busca e apreensão por volta de 6 e pouca da manhã, acho que era 5 e pouca da manhã, não sei onde é que tá, dá por aqui. A doutora Lidiane foi quem autorizou, a juíza, e tomei um susto. Demorei um pouco para abrir a porta, porque eu precisava que caia a ficha de que eu estava recebendo uma busca e apreensão. O pedido foi, o mandato foi pedido ontem, né? Era tarde, eu já tive acesso às informações. O inquérito já dura 10 meses, mais de 30 pessoas foram ouvidas. Levaram notebooks, levaram celular. Aqui na minha casa mesmo, a polícia já tinha dito que batia alguma coisa do celular com o que estava buscando. E eu disse à delegada, olha, doutora, eu acredito no trabalho de vocês. A minha busca,
O que eu tiver de provas, eu vou levar para o MP. Eu preciso me livrar deste processo do Ministério Público. Porque todos que prestaram depoimento dependem da caneta do secretário de Educação e do vice-governador do meu estado. Então, no mínimo, eu preciso ter uma proteção quando eu chegar no MP, de que essa caneta não terá interferência. E aí, é no MP que eu vou pedir acesso aos depoimentos. Porque se encontrar na minha casa, alguém plantou. Eu fui na operadora levar nota fiscal, a operadora disse que só poderia resolver meu problema se eu tivesse já com os dados da apurações, né? E eu fiquei sabendo aqui agora que amanhã terá uma coletiva para falar com a imprensa sobre as operações. Eu acho exagerado. Por quê? Porque eu serei ouvida segunda-feira. Eu fui intimada para ouvir segunda-feira. E como é que tem uma coletiva amanhã? Mas eu volto a dizer, eu acredito no trabalho da polícia. Eu não quero criar uma narrativa de perseguição, porque eu me conheço com reação a esse clima, sabe? Mas eu, assim que eu tiver acesso aos depoimentos, eu vou saber quem me traiu. Porque eu tenho diários oficiais de prova de pessoas que fizeram depoimento contra mim, que ganhava 2.000 e pouco, e passaram a ganhar 9.000. Eu tenho conversas, eu tenho uma proteção que são... hoje à tarde, quando eu estava buscando provas, para reunir provas, eu descobri que acabaram com todos os registros do meu Expresso, quando atuei na educação, e do EDOC. Isso é muito grave. Por quê? Porque todas as compras que eu fiz com a verba da educação, eu usava o EDOC e o Expresso. Gente, eu sou muito inteligente. Eu não seria idiota de pegar algo para prejudicar alguém, porque a narrativa é que eu peguei para prejudicar a assessora atual. Se eu tivesse pego para prejudicar alguém, eu viajei para São Paulo. Eu tinha jogado eu abria assim a janela, pum, pá, jogava de lá de cima. E quem quisesse que fosse dar conta. Mas eu tenho plena convicção que eu não peguei nada da gestão pública. Eu já sabia que seria indiciada porque eu saí sem ninguém assinar. Isso foi algo que eu já sabia. Isso foi algo que foi alertado. Eu não tenho advogado. Eu vou procurar a Defensoria Pública, porque é quem pode me defender. Não quero advogado. Eu vou procurar a Defensoria Pública, que é quem pode me ajudar neste momento. Se você me perguntar, você acredita numa perseguição? Não. A priori, não. Eu acho que eles tentaram arquivar o processo, o inquérito 2 vezes. Eu recebi recado de gente da cozinha de Zezinho dizendo assim, diga ela que não se preocupe que o inquérito foi arquivado. Como arquivado? Morreram como? E aí eu percebi que a própria delegacia colocou sigilo em todas as investigações. Eu volto a dizer, eu acredito no trabalho. Se amanhã a delegada dizer, olha, o celular que foi apreendido e o notebook que foram apreendidos é da Secretaria da Educação, eu vou lutar no MP para provar a minha inocência. Mas eu vou lutar quando eu tiver acesso aos 42, os 40 depoimentos. Porque eu tenho diários oficiais que mostram como foi as manobras. Já começaram a planejar isso para chegar na delegacia dia 5 de dezembro. 6 de dezembro que diga, eu tenho provas, eu tenho print de zap, eu tenho tudo. Agora, são provas que não cabem na delegacia mais. Por quê? Porque as investigações chegam a mim. Eu preciso agora me livrar do MP. É no MP que eu preciso provar a minha inocência. É no MP que eu preciso provar que aquela pessoa, aquela jornalista que passou 14 anos na gestão pública, que vasculharam tudo da minha vida, e a única coisa que encontraram foi supostos produtos. Se foi encontrar na minha casa, plantaram. Se foi encontrar na minha casa, plantaram. E eu vou descobrir quem me traiu, por quanto me traiu e o que ganhou para a traição. Se foi encontrar na minha casa, foi plantado. E eu vou descobrir quem me traiu. Eu não vou deixar ninguém nesse estado sambar em cima do meu nome. A minha preocupação era a minha família. Na hora que eu entrei na delegacia, assim, a operação foi tranquila. A delegada, eu confio na delegada, sabe? A delegada foi educada, tanto na minha casa quanto na delegacia. Ela disse, busca um advogado para você, busca a defensoria. Eu espero você aqui até as 13 horas. Quando eu sair da delegacia,
Eu chorei na delegacia, né? Eu disse assim, olha, doutora, chorando, eu não plantei isso. E a única coisa que me faz chorar todos os dias agora é saber se eu merecia colher isto. Porque eu fui uma boa chefe, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa irmã, eu sou uma boa amiga. Eu sei que não sou isso tudo, mas eu me esforço para ser. E aí ela disse, quando eu entrei na sala, na delegacia, assim, quando terminou, vasculharam minha casa toda, vasculharam o carro, levaram um notebook, né? Eles vasculharam tudo porque a acusação pesa sobre 2 notebooks. Levaram o celular, né? Fui à delegacia pegar o chip e ela disse, olha, Gleice, eu só posso entregar o chip com a presença de um delegado, de um advogado. Busca um advogado, vá na defensoria, se mexa, que eu vou esperar por você aqui. E ela disse assim, olha, Ela falou até uma coisa assim, suas lutas são maiores do que isso. E realmente são maiores do que isso. Só que todo mundo sabe de como este inquérito mexeu com o meu emocional. Aí a Second Fab tem história para contar desse inquérito? Que eu paguei 14 mil. Eu tenho provas em grupo de zap. 14 mil aonde que eu paguei? Porque tá aí agora. E aí eu saí da delegacia, eu parei, entrei na delicatessen, tomei café e ali eu respirei fundo, orei e disse, Deus, eu preciso de visão de águia neste momento. De águia. Eu sei que eu não merecia colher nada disto. Porque se meu único crime foi pedir voto para este governo que hoje me persegue, então eu preciso ter visão de águia. E aí eu fui na operadora, levei a nota fiscal e disse, olha, eu estou sendo acusada. E a polícia já disse que olha, a gente precisa do laudo, de algum mínimo de um laudo, para a gente poder se mexer aqui dentro até com o nosso jurídico. Voltei, enfim. Aí eu fui, resgatei meu chip, né? Comprei um notebook à vista, porque a minha preocupação era a dissertação de mestrado, né? Inclusive, eu já tinha alertado para eles que no meu notebook particular tinha um software antigo da educação feito download por conta da pós-pandemia. Eu já tinha alertado isso, nada para a delegacia, entendeu? E aí eu comprei um celular, parcelei para 20 vezes, mas eu queria sentir o chão, sabe? Quando eu senti o chão, eu disse, é a hora de voltar para casa, fazer uma live, contar a minha versão. A minha versão é essa. Eu acredito no trabalho da polícia. A polícia diz que o que foi aprendido na minha casa será devolvido à educação. Então, o que foi pego na minha casa pertence à educação. Eu fico mais um pouco confortável, porque eu sei que volta não, né? Vai para um lugar que eu sempre desejei que tivesse o bom do melhor na equipe. Mas nada ficou oculto. Meu irmão esteve aqui, a gente fez uma oração, né? Um casal de pastor me mandou também esses bombons maravilhosos. Muita gente esteve aqui na minha casa hoje, né? Eu estou recebendo alguns amigos. Não consegui parar ainda, porque só agora eu consegui instalar o Instagram. Mas eu já recebi muitas mensagens de muita gente falando, olha, vários deputados saíram em defesa, emitiram a nota. Vou buscar proteção de entidades de proteção ao jornalismo independente e política. Quando eu estive em São Paulo dessa vez, eu fui alertada. Gleice, busque proteção. Proteção. E aí você sempre acha que Sergipe todo mundo se conhece, e aí não precisa disso, né? Mas, de antemão, eu quero dizer que eu não vou recuar no meu jornalismo. Não tenho como recuar. Eu garanti proteção às fontes. Inclusive, eu fui à delegacia e disse, olha, vocês estão com a minha máquina de trabalho. Então, só desbloqueio com o meu rosto, mas embora, não sei lá se eu disse, não sei mesmo, eu estava muito nervosa. Eu tive várias crises de choro, porque eu buscava um sentido para tudo isso e só pensava na minha família. Quando ela disse assim, a delegada, o que vazou hoje não vazou pela minha equipe. E aí eu pensei na minha família, o que estavam dizendo na minha família. Minha irmã teve crise de choro, teve princípio, inclusive meus irmãos muito preocupados com ela, meus irmãos muito preocupados com minhas sobrinhas, meus irmãos evitando que minhas sobrinhas entrassem nas redes sociais. Mas aí eu gostei quando meu irmão falou bem assim, eu disse para todas elas, na hora que sua tia parar, ela não recua. Eu não recuo. Eu não recuo. Não acredito em perseguição, mas também eu acredito no estado de coronéis. Eu sei que a matéria que eu fiz sobre a Delcio foi uma matéria pesada. E foi um recado que eu mandei para o sistema também.
E eu quero mandar um recado para os operadores. Eu não sei o que vocês farão para estancar o que está aí. Mas o que for fazer, não me prejudique. Porque vocês tentaram arquivar esse inquérito 2 vezes e vocês me prejudicaram. Essa é uma resposta das tentativas que vocês fizeram para arquivar este inquérito. Essa é a linguagem que eu tenho. Essa é a resposta que eu tenho. Agora, o governador precisa de uma resposta para amanhã, né? Porque eu não... por isso que eu não posso criar narrativa de perseguição política. Porque há uma pressão também sobre tudo isso. E eu preciso ter, agora, cautela, sabe? Já que vai ter a coletiva amanhã, eu não precisei da delegacia mais. Então eu vou esperar. Tá aí, portanto, um trecho da live da jornalista Gleice Queiroz ontem. Alguns pontos que eu anotei aqui que eu achei interessante. Ela disse que teve informações que as investigações chegavam a ela. O prazo não seria de 1 ano do inquérito, como ontem foi dito em algumas redes sociais. Segundo Gleice, o prazo seria aí de 10 meses. Ela fala de se defender no MP. Pensando no devido processo legal, não é no MP mais que ela se defenderia. Se a gente for pela lógica do devido processo legal, quando o inquérito é encerrado na delegacia, o único papel do MP é saber se acata ou não o indiciamento, a denúncia feita pela polícia. Após isso, o MP se posicionando de que acata, o processo ele segue para a justiça. Então seria na justiça que Gleice Queiroz iria apresentar a sua defesa. Ela argumenta que alguém plantou. E mais na frente, diz que após a operação, ela comprou um notebook. Então vejam, o notebook que teria sido plantado na casa dela foi usado ao longo desses últimos meses. Ela usou o notebook, que supostamente seria da educação, e ela própria disse que já recebeu a informação da polícia de que esses aparelhos serão devolvidos à educação. Então a SSP, na coletiva de hoje, vai confirmar essa informação? Já há a precisão de que esses aparelhos eram efetivamente da educação? Segunda pergunta que precisa ser esclarecida. Por que esses aparelhos foram plantados na casa dela e ao longo desse tempo ela permaneceu usando os aparelhos que foram plantados? Foram plantados e eu descobri aonde? Dentro do guarda-roupa, na mesa da sala, no sofá. Onde é que eu encontrei esses aparelhos plantados e passei a utilizá-los? São questionamentos que ficam na cabeça da gente para que a gente possa conseguir compreender o contexto desta versão da colega jornalista Gleice Queiroz. Ela diz claramente na live que comprou ontem um celular e um notebook. E diz também que se eles pertencem à educação, eles foram plantados. Então ficou meio confuso na cabeça da gente. Nossa produção desde ontem tem tentado contato com a Gleice Queiroz, como o celular dela foi levado pela operação, pela Polícia Civil, nós não conseguimos. À noite, próximo do início ali do Narciso Machado Convida, a produção do Narciso Machado Convida, do nosso Léo Dias, conversou com a Gleice Queiroz, que confirmou a realização da live e não queria, obviamente, se posicionar antes da realização da live. Nossa produção do Jornal da Fã já não conseguiu contato com ela, porque como ela está sem celular, esse contato de Léo Dias com Gleice Queiroz foi feito através do irmão dela, que estava com ela no momento em que Léo Dias ligou. Léo deu essa sorte. Ela teve acompanhada ontem de outros colegas, ou influenciadores digitais, ou jornalistas, enfim. Pensando no roteiro das publicações das informações. Num primeiro momento, a SSP soltou uma nota sem o nome de Gleice Queiroz. Uma nota curta, que falava apenas de uma busca e apreensão para tentar recuperar aparelhos que teriam sido retirados da sede da Secretaria de Educação. Duas pessoas, o jornalista Wendel Carmo e o blogueiro André Carvalho, fizeram twitters citando o nome de Gleice Queiroz. Foi a partir daí que veio
o casamento de informações, para que todo o Sergipe, ou pelo menos todos aqueles que acompanham os bastidores da política de Sergipe, que obviamente, que neste caso, o pedreiro que está indo nesse momento trabalhar, a faxineira que está indo para o seu trabalho, a empregada doméstica, o trabalhador do comércio, esse não é um assunto que está na pauta de Sergipe, esse é um assunto que está na pauta dos bastidores da política ou daqueles que são atentos aos bastidores da política. Sejamos justos com os fatos. A partir da postagem de Wendel Carmo, a quem eu tive o prazer de entrevistar recentemente, e do André Carvalho, é que Sergipe, ou os bastidores de Sergipe tomaram conhecimento de que essa operação efetivamente teria sido na casa de Gleice Queiroz. A partir daí, um movimento nas redes sociais começou a acontecer com esta narrativa da perseguição, que Gleice fala em um determinado momento que refuta, mas em um outro trecho da live ela fala que tem sido perseguida pelo governo do estado pelos seus posicionamentos. Meu primeiro posicionamento, Narciso Machado, foi de cobrar da SSP transparência nas informações. E vejam, se há uma perseguição contra a Gleice, Diego Rios, jornalistas e radialistas de qualquer outro veículo, poderíamos amanhã ser as próximas vítimas. A defesa da liberdade de imprensa, ela tem que ser intransigente. Independe daquele que está sendo alvo de uma tentativa de cerceamento, de uma tentativa de censura. Eu poderia até ter motivos pessoais para não me posicionar, para não cobrar explicações da SSP. Mas no meu primeiro Twitter sobre este assunto eu também digo: cautela e apuração fazem parte do bom jornalismo. É preciso aguardar detalhamento dos fatos para poder ter um juízo de valor. Após as pressões, consegui com que a SSP se posicionasse. Cobrei veementemente em outras postagens na minha conta no Twitter. E no início da tarde recebi uma nota da SSP, que também não cita o nome de Gleice Queiroz. Aí veja como é difícil o trabalho, né? Não citou. Aí alguns podem dizer, olha, estava protegendo a jornalista, porque a jornalista estava protegendo. Aí, ao mesmo tempo, o fato da operação ter sido realizada, já tem a outra versão. Estão perseguindo, porque ela fez críticas ao governo. Veja como não é fácil, né? E eu quero testemunhar aqui, inclusive, dizer isso publicamente. Vi o cuidado, o zelo e o sofrimento, posso até dizer, de Lucas Rosário em ter que admitir detalhes da operação ou em ter que convocar a coletiva. Porque o movimento de pessoas nos grupos e redes sociais estava muito forte com esta análise de que havia uma perseguição. Então disse, olha, ou a SSP dá transparência aos fatos, ou vai ficar eternamente a dúvida. É preciso que a SSP se posicione. No início da noite veio a confirmação de que hoje, às 7 horas da manhã, virá uma coletiva. Bom, se Gleice já está conformada de que os aparelhos serão devolvidos à educação, é porque ela já confirma que tem conhecimento de que esses aparelhos são efetivamente da educação. Pelo prazo e pelo tempo aqui em que ela disse que o BO aconteceu e etc., e aí é uma outra pergunta que nós precisamos fazer à polícia, nesta coletiva, em que momento este boletim de ocorrência foi feito? E por que ele foi feito? Se ele foi feito citando diretamente o nome de Gleice Queiroz ou ele foi feito pedindo investigação sobre o sumiço de aparelhos da secretaria? Essa é uma pergunta. Quem chegou lá na delegacia do patrimônio disse o seguinte, olha, a jornalista Gleice Queiroz levou um computador e um celular, ou chegou lá e disse o seguinte, olha, eu quero aqui
esclarecer que recebi a lista de patrimônios da assessoria de comunicação e está faltando nesta lista de patrimônio um computador e um celular. Gostaria que a SSP fizesse uma investigação sobre isso. Há um outro trecho da live em que Gleice diz que recebeu a informação da polícia de que o sinal de localização do celular da Secretaria da Educação dava no apartamento dela. Que na versão dela foi plantado no apartamento dela. Então a SSP vai precisar trazer a sua versão com detalhamento. Eu quero dizer com muita transparência que eu separo as duas coisas. Tá certo? Com muita transparência, sem tergiversar e sem receio de qualquer tipo de crítica que eu possa receber. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os fatos, eles passam a acontecer antes do endurecimento, digamos assim, do trabalho de jornalismo independente que ela própria intitula, da jornalista Gleice Queiroz, com o próprio governo do Estado. E se há o sumiço de 2 aparelhos, então era para prevaricar, não denunciar? É preciso que a gente não entre nas teorias, me desculpem os bolsonaristas, mas eu preciso citá-los. A gente não pode entrar nas teorias bolsonaristas. Quais são as teorias bolsonaristas, Narciso? Teses e versões de que, por exemplo, a Terra é plana, sem absolutamente nenhuma prova de que ela seja plana. A gente não pode trazer, por exemplo, a esperança de que um ET vem salvar o Brasil de um comunismo. Tem versões, meu amigo, que tem que ter fato, tem que ter prova. Não dá pra ficar viajando. Ah, plantaram. Quem plantou? As imagens de segurança do condomínio que eu moro mostram a imagem de quem foi da educação que teve lá com uma mochila, deixou dentro da minha casa esses aparelhos? Será que a sede da Secretaria da Educação tem câmeras de segurança e tem o registro do momento em que esses aparelhos são retirados da sede da Secretaria da Educação? Esse é um outro questionamento. Porque esses aparelhos não têm asa para voarem, né? Ah, mas se faz coisa muito pior. A própria Gleice colocou ontem, inclusive eu já entrei em contato com o Alberto Jorge, pedindo a ele posicionamento diante das denúncias que algumas são, digamos assim, velhas, né? Gleice já vinha trabalhando essas denúncias há algum tempo e a própria secretaria refutando. Mas pedia a Alberto Jorge que se posicionasse sobre isso. Sobre parte dessas denúncias feitas. Vejam, há uma tese que é a chamada, na cabeça de uns, pode ser chamada de pós-verdade, os que são mais intelectuais, né? Pós-verdade. Na cabeça de outros pode ser mundo de Bob, mundo encantado de Bob. De outros pode ser a história criada mesmo, né? Fantasia. O cara tá olhando aqui, tá vendo que é azul. Aí diz assim, mas é azul aqui não. Aqui não é azul não, aqui é verde. A partir de agora, aqui é verde. E tchau. Ou seja, o cara cria a sua versão do fato, mesmo que os fatos comprovem de que determinada narrativa não se sustenta, a pessoa cria uma versão na cabeça e quer acreditar naquela versão. E acabou. É o caminho pelo qual os apaixonados por políticos vão. Aí vou citar agora os lulistas, que refutam até hoje que algum tipo de corrupção pode ter acontecido no governo federal. Nos governos passados de Lula. Não aconteceram. Isso aqui, não sabia. Mas olha, essa indicação aqui de Eduardo Cunha para esse órgão aqui, não sabia. Não sabia. Não, mas olha, o marqueteiro da campanha recebeu. Não sabia. Caixa 2 não sabia. É isso. É disso que estamos falando.
Cada um vai se apaixonar por uma versão. Profundo respeito ao trabalho jornalístico independente que a colega Gleice Queiroz faz. E para mim, uma coisa não tem a ver com a outra. Até o presente momento, eu não consigo vincular uma versão de perseguição. Não consigo. A não ser que, de repente, não sei, será que a ciência criou alguma forma de movimentação telemática, ou sei lá como é que chamaria, de instrumentos? E se foi plantado, por que eu usei um computador plantado em minha casa durante 10 meses? Se ela fosse aliada do governo, ninguém teria feito a denúncia e tudo ficaria em panos quentes. A SSP precisa explicar isso. Aí tudo bem. Há acobertamento de coisas piores. Concordo totalmente. Concordo totalmente. Há coisas sérias nesse Sergipe que não são denunciadas. Concordo também. Concordo também. Há coisas piores que não vão pra frente, viram pizza. É verdade. É verdade também. Agora, se os fatos vêm à tona, nós não podemos criar versões sobre os fatos de forma forçosa. O que é que nós temos até o momento? E precisamos virar às 7 horas da manhã para sabermos quais são os novos fatos que surgirão. O que temos até o momento é o seguinte. A jornalista admite que já sabia do inquérito. Aliás, ela já tinha citado sobre ele tempos atrás. 2 aparelhos sumiram da Secretaria de Educação. A SSP não confirmou em nota que esses aparelhos apreendidos na operação foram os aparelhos subtraídos da Secretaria. Quem diz que tem essa informação é a própria colega Gleice Queiroz, que diz que os aparelhos serão devolvidos à educação. Eu não posso devolver a Diego o que não é de Diego. Não posso devolver a Kleber Play o que não é de Kleber Play. Seria um crime de apropriação indébita se estes aparelhos fossem de Gleice Queiroz e a polícia estivesse retendo eles para doação à Secretaria de Educação. E me permitam os ouvintes. Nós não iremos permitir um achincalhamento público da colega. Não vou entrar nessa guerra de versão aqui. De ouvintes para um lado e para o outro querendo... Não vamos. Não vamos porque aqui não se trata de uma guerra de narrativas. Aqui se trata de se ater aos fatos. Você aí do outro lado, meu amigo, minha amiga, é livre para tirar as suas próprias conclusões. Aqui não é um fato que mexe com o bolso do cidadão em que você precisa opinar. Aqui não é um fato que mexe com o preço do feijão, com o preço da carne, com o preço do ovo, com o preço do combustível, com o preço da passagem de ônibus, com a quantidade de empregos que serão gerados, com o incentivo do turismo, não mexe com a economia, não mexe com a segurança pública. Não, é um fato privado. Que você tem todo o direito de ter a sua opinião. Mas é um fato privado. Que se tornou público pelo fato de envolver a usurpação de 2 bens públicos. Às vezes tem casos que são utilizados como boi de piranha? Tem. É fato. Agora veja. Se 2 aparelhos foram furtados da Secretaria de Educação, roubados... Eu sempre tenho essa confusão de roubo e furto. Eu nunca lembro a diferença direito. Pode dizer alto. Roubo é quando há arma, né? Isso, prefeito. Se 2 aparelhos foram furtados à secretaria, foram subtraídos à Secretaria de Educação, tem que ter investigação. Se é um crime menor ou maior, você que está aí do outro lado me ouvindo ou que está me assistindo, tem todo o direito de tirar a sua conclusão. Até o momento, o que nós temos de fato é... A jornalista informa que esses aparelhos foram plantados na casa dela.
E a SSP, às 7 horas, vai detalhar como chegou a esta busca e apreensão na casa da jornalista. Se é que vai detalhar. Agora, uma informação. Gleice diz, por que a coletiva se eu vou depor? A coletiva não tem nada a ver com o inquérito. A coletiva tem a ver com a repercussão que a operação teve. A coletiva não é um passo do inquérito. Né? Não é um passo do inquérito. Nós já recebemos vários áudios aqui, por exemplo, de pessoas nessa guerra de narrativas. É isso, não é aquilo, é isso, não é aquilo, é isso, não é, não é. É isso. É por isso que a SSP convocou uma coletiva. E não é a primeira vez que isso acontece, não. Em diversos outros crimes, em que a repercussão ela é grande. Eu recordo, por exemplo, entraram na casa de um policial na zona de expansão, você recorda? Acho que tem uns anos isso atrás. Acabaram fazendo ele de vítima, roubaram a casa. Imediatamente, toda uma série de viaturas começou a percorrer a zona de expansão e rapidamente encontraram os autores do crime. Naquele momento, houve uma repercussão negativa com a SSP. Olha, só aconteceu isso porque foi com um policial. A SSP foi lá, convocou uma coletiva para poder detalhar as informações com relação àquela operação. Então, não é novidade a SSP convocar a coletiva após a repercussão dos fatos. Né? Após a repercussão dos fatos. Se o cara quer acreditar que uma parede rosa é azul, que o céu ele não é azul durante o dia, ele é amarelo. Se o cara quer acreditar que Diego é bonito, vai acreditar. Né? Não tem pra onde. Pestinha é feio que é danado, né? Mas quer acreditar que o cara é bonito, vai acreditar, ué. Quem quer acreditar na versão vai acreditar independente dos fatos. Lembram da época da pandemia? Os números crescendo, os casos aumentando, as pessoas morrendo, e existiam pessoas dentro da sociedade dizendo o quê? Que nada, isso é um golpe, é um vírus plantado, não existe pandemia. É isso. É disso que estamos falando nos tempos atuais. As versões se sobrepõem aos fatos e cada um escolhe em que versão acreditar. Para mim, os fatos são muito claros. Uma coisa não interfere na outra e não impede a outra. Porque se eu tirasse, por exemplo, Kleber Play daqui do meu lado e conseguisse fazer com que ele mudasse de atuação, talvez tivesse algum efeito essa ação de retirá-lo. Mas as redes sociais da colega Gleice Queiroz não estão usurpadas, ela permanecerá atuando. Disse ontem, inclusive, nesse trecho de live que nós colocamos aqui, que continuará fazendo as críticas, que não vai recuar, né? Deu para vocês ouvirem, e é bom que não recue mesmo, acho que é uma atuação que precisa ser respeitada, né? Precisa ser respeitada. Portanto, a operação não interfere na atuação dela. Diferente é se, por exemplo, as redes sociais dela tivessem sido derrubadas, caçadas, o poder de fala cerceado, não vai ter mais Twitter, não vai ter mais Instagram para poder fazer os posicionamentos dela. Isso foi retirado? Não. Então, o trabalho que ela realiza, a atuação que ela faz, permanecerá acontecendo independente da operação que foi realizada. Vou repetir. Fatos claros que nós temos até o momento. 2 aparelhos registrados em BO como sumidos da Secretaria de Educação foram encontrados na casa da jornalista, que utilizava eles no seu dia a dia e que traz a versão de que eles foram plantados. Na live, ela admite só ontem ter comprado um novo celular e um novo computador. Ponto final. Vamos aguardar o que a SSP detalha sobre esse fato. Agora, um recado eu quero dar aqui para a galera de métodos bolsonaristas da esquerda, e vou ser bem direto, viu? Galera de métodos bolsonaristas da esquerda.
que são maniqueístas. O que é o maniqueísmo, Narciso Machado? É aquela história, quem é Flamengo é inteligente, quem é Vasco é burro. Quem gosta de café tem bom gosto, quem não gosta não tem bom gosto. Quem é de direita é gente do bem, quem não é de direita é gente do mal. A esquerda faz a mesma coisa, quem é de esquerda é gente do bem, quem não é gente do mal. Ou seja, nós e eles, nós contra eles. Isso é maniqueísmo. Tudo que eu acredito é do bem. Se o outro não acredita no que eu acredito, ele não é do bem. Estão formando um verdadeiro gabinete do ódio. Tem partido e parlamentar em Sergipe que está criando um verdadeiro gabinete do ódio. Com pessoas financiadas para nas redes sociais atingirem e atacarem aquele que não concordam com as suas posições. Eu não me intimido. Diego pode pintar o cabelo dele de louro. Eu não me intimido. Diego Rios pode continuar utilizando as roupas dele da grife para os eventos sociais e continuar usando essa roupinha branca que ele vem para cá todos os dias. Eu não me intimido, não adianta ativar. Não adianta. A imprensa tá calada, a imprensa fica caladinha, tá todo mundo comprado. Começam a botar o exército para tentar pressionar. Não adianta. Aquilo que for fato, que nós tivermos informações e provas, permaneceremos, como sempre permanecemos, ativamente atuando. Naquilo que for versão, denúncias infundadas ou sem maiores provas, nós não avançaremos. Naquilo que precisarmos criticar, continuaremos criticando. Por exemplo, segunda-feira, nós vamos trazer uma matéria aqui no Jornal da Fã, fruto de uma crítica que nós fizemos ao governo do Estado. Uma crítica que fiz, inclusive, na minha coluna domingueira, de que achava que o planejamento do governo do Estado estava sendo subtraído por eventos extras. Fiz uma domingueira dizendo que o governo do Estado tem feito muito evento, por exemplo, como o Sergipe é aqui para cima e para baixo, onde o governador recebe diversos prefeitos e toda vez que recebe prefeito e liderança política tem um pedido e tem uma cobrança para um determinado município e o planejamento do Estado estava ficando de lado. Planejamento que lá no início do governo fizeram aqueles encontros, etc e tal, mostrando que Sergipe teria um caminho para se trilhar. E depois, uma série de eventos começou a acontecer. Resultado, o novo secretário de Planejamento disse o seguinte: olha, acolho sua crítica, mas quero lhe mostrar que nós temos um planejamento. Me convocou e me chamou para fazer uma entrevista na sede da secretaria, mostrando de que forma é que a nova Secretaria de Planejamento controla os objetivos e a gestão. Vamos trazer segunda-feira aqui essa entrevista. Na minha domingueira e aqui no Jornal da Fã também, nós dissemos lá no mês de abril: olha, os 90 dias do governo Fábio é um governo que cria expectativas. Até agora é a criação de expectativa. Ah, vai ter ponte, vai ter nova ponte em Aracaju Barra, vai ter ponte na Tancredo Neves, vai ter no seu... Até agora é apenas um governo de expectativas. Aqui no Jornal da Fã nós criticamos. Aqui no Jornal da Fã nós criticamos aquela versão da bandeira lá que foi colocada. E foi aqui no Jornal da Fã que o governador se redimiu. Aqui no Jornal da Fã nós criticamos a forma assodada como foi anunciado a isenção da DESO lá em Malhador. E eu não digo isso em defesa não, viu? Apenas para fazer memória. Porque foi aqui também nos microfones da Fã FM que o senador Rogério Carvalho pôde trazer os posicionamentos dele contrários e a favor. Foi aqui nos microfones da Fã FM que Silvio Sá pôde essa semana dizer que não concordava com a concessão da DESO. Foi aqui
nos microfones da Fã FM que opositores ao longo dos últimos tempos puderam se posicionar, não só nos momentos polêmicos, mas em entrevistas duradouras. Opositores de situação, direita, esquerda. Você sabe que tem certas coisas que só alegram a gente. Sabe por quê? Recentemente, Rodrigo Valadares disse o quê? Que só os áudios da Fã FM é que eram contra ele. Eu até disse a ele no ar que se ele quisesse fazer a CPI dos áudios, ficasse à vontade. Que na próxima entrevista eu vou colocar o celular na mão do assessor dele, né? Alisson Sumido Bonfim. Conhece Diego Rios? Pois é. Aí vem a galera da esquerda também fica reclamando. Isso é um bom sinal. Podem continuar. Fale alto que eu não estou ouvindo, não. Ah, perfeito. Vamos para cima da polícia naquela situação do reconhecimento facial, do erro cometido com aquela senhora, da forma como a abordagem foi feita, perfeitamente. Boa lembrança, Diego Rios. É isso. Teve fato, prova, consistência. Agora, o que é que eu não vou fazer? Eu não vou pregar que derrubei secretário sem derrubar. Não vou. Não vou ver um fato, por exemplo, o governo resolve comprar essa folha daqui por R$5. Aí eu vou dizer que lá na vendinha da esquina é R$1, portanto o governo superfaturou. Não vou. Eu até vendo se a coisa é absurda, mas que todo mundo sabe que o serviço público contrata a mais do que o privado. É fato. É fato. Tem pra onde correr. Tendo consistência, como nós já fizemos aqui, por exemplo. Shows contratados por prefeituras quebradas. Crítica. Prefeituras com salário em atraso. Crítica. Aí é fato concreto. Está na sua frente a análise. Agora ficar fazendo ilação por ilação, aí deixa de ser jornalismo, gente. Essa é a minha opinião. Mas, respeito a quem gosta desse tipo de atuação. E não vou tergiversar em permanecer trilhando o caminho que trilhei, porque foi ele que me fez chegar até aqui. Foi ele que me fez permanecer ao longo dos últimos 5 anos, gozando da confiança e da credibilidade daqueles que gostam de ouvir o rádio e jornalismo sergipano. No mais, é o jogo da disputa política, como disse ontem ao colega Daniel Rezende. Daniel, tenho divergências com a sua opinião, nós detalhamos, mas o que nós, colegas jornalistas, não podemos fazer é cairmos no conto de ficarmos nos espezinhando nas redes sociais como se a sua versão fosse melhor do que a minha. Não. Cada um com a sua versão. Quero mandar aqui um abraço a Anderson Christian. Aliás, Anderson Christian é sensacional. E essa semana ele escreveu um texto no blog dele, o blog do Christian, né? Anderson Christian Blog, acho que é isso, né? Anderson Christian Blog. Ele escreveu um texto referendando, ele diz assim, olha, Narciso, ele fez um elogio a mim, porque na segunda-feira, ou foi numa sexta, eu fiz uma crítica a Rogério com aquela história do Volta Petrobras, que continuo com a mesma visão, dormiu no ponto, é uma jogada de marketing nada mais, porque ele é amigo pessoal do presidente da Petrobras, já poderia ter resolvido isso, e outras coisas já poderiam ter sido feitas também, na verdade, no fato, no fundo. 2023 não tocou nesse assunto Petrobras. E Christian disse o seguinte, olha, Narciso é muito bom e merece elogio. Trouxe aqui Rogério, num dia critica, no outro abriu o microfone para Rogério Carvalho. E é isso, gente. No mais, é a milícia digital atuando, seja de esquerda ou seja de direita. E a nós cabe juízo e continuar fazendo o trabalho para continuar contando com o seu respeito. Volto já após o intervalo comercial. Jornalismo implacável.